Pessoal, a partir de agora, nós vamos iniciar a segunda parte do nosso curso, que é importantíssimo. Nós precisamos trabalhar com isso, e hoje a gente vai ter apenas uma introdução para a gente familiarizar com o tema, tá? Então, a gente vai entender um pouco a respeito de algo que caracteriza a programação orientada a objetos. Tá? Então, programação orientada a objetos, por exemplo, o Python é uma linguagem orientada a objetos. Nós vamos começar a trabalhar com esse tipo de estrutura, tá? Ó, é um paradigma de programação baseado no conceito de objetos. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Na verdade, são classes e objetos. Até agora, nós trabalhamos com algo chamado de programação estruturada, que ela sempre vai ocorrer, tá? Vamos, a IA aqui do Google que fala para nós. Programação estruturada é uma forma de programação de computadores que se baseia em três estruturas básicas: sequência, decisão e iteração. Iteração, a gente trabalhou com for, com while. Decisão, if, then, else, tá? E a sequência, que é uma sequência de passos, pessoal. Então, basicamente, é isso que a gente trabalhou até agora. A gente trabalhou no MATLAB e também no Python. Entretanto, nós vamos começar a trabalhar com classes e objetos. Vamos ver se a gente acha alguma figura interessante aqui. Deixa eu ver, imagens. Tá. Ok. Bacana. Eu acho que essa figura aqui está interessante, ó. Essa figura está interessante. Tá. Então, pessoal, o que acontece? Nós queremos, a partir de agora, começar a modelar objetos da vida real, itens da vida real, tá? Entidades, porque até agora a gente tem trabalhado. Deixa eu abrir aqui, vamos criar aqui aula 13, tá. E aí, hoje vai ser mais conceitual, apesar de a gente vai programar um pouquinho, sim. Aula 13, importantíssima. Abrindo. Aula 13. Então, o que é isso aqui, cara? Vamos, fecha esse trem aqui, isso. Brincadeira, hein? Hi there, are you currently using any of the following cloud hosted notebook tools instead of Audition? Please select all to apply. Tá, tô usando esse cara aqui. Pronto. Bom, vamos lá. Depois do Google ter tomado um tempo nosso. Então, por Não vai exemplo. colocar texto não, Thiago? Texto? Na aula ainda. Hum? Vai começar Ah, só pelo código. tá. Vamos colocar. Deixa eu colocar assim, depois eu vejo o que eu faço. Bom, até agora a gente trabalhou basicamente com texto, os tipos de dados, né? Números e. Eu vou colocar assim: text, number and boolean, tá? A gente trabalhou basicamente com esses tipos de dados. São primitivos, são básicos, são elementares, tá? Bom,
Mas existem certos tipos de objetos que eles apresentam mais características para descrevê-los, tá? Por exemplo, vamos pegar o exemplo clássico, fácil para a gente entender, é o estudante, student. O estudante, tá? Que características ele tem, estudante? Bom, ele tem o nome, name, beleza, que é um tipo de texto, text, beleza. Ele tem, por exemplo, as disciplinas que ele faz, né, desse subjects. Vamos colocar só um só. Pode ser um text também. Vamos colocar as notas, se não me engano é grade, né, que usa. Grade 1, que é um número, e grade 2, number. Ok? E vamos colocar também, ele foi aprovado, como que eu coloco? Status. Vou colocar assim, ó. Como que diz isso em inglês, hein? Alguém pode me ajudar? Foi aprovado? Approved na disciplina? Deve ter algum termo específico, né? Aprovado na disciplina. Approved. Então, vamos colocar isso, então. Approved. Aí eu coloco o booleano aqui, ó. Booleano. Tá, então, veja aqui que interessante. Se eu quiser representar um estudante, ele tem várias características. Várias características. Tradicionalmente, até o que nós aprendemos agora, como que a gente faria isso? Ó, vamos fazer assim, ó. Student name é igual a Pietro. Beleza? Student name igual a name não, subject. Subject. Que disciplina ele está fazendo? Apro. Ok. Subject. Vou continuar. Student grade 1. Opa, beleza. Fechou. Grade 1, grade 2, tirou 10, 10. Student approved. Aqui, se a grade 1 maior que 6 e a grade 2 maior que 6, então, aprovado. Fechou. Bacana. Então, um estudante, aqui eu descrevi cada característica, né, nós atribuímos valores. Bom, só que isso foi para um único estudante. E se eu for fazer para mais um estudante? Eu vou precisar repetir esses passos e identificar. Então, eu vou precisar criar uma variável para mostrar que seu estudante 1, tá? E criar agora para o estudante 2. Copiei tudo. Vamos lá, estudante 2. Estudante 2. Pronto. Aqui, João Vitor. Bacana. Bom, pessoal, se a gente tiver aí 40 alunos na sala, a gente vai ter que repetir isso aqui 40 vezes. E vejam que as características primárias, elas só mudam os valores. Só mudam os valores. Mas os parâmetros, os atributos, todos eles têm o mesmo tipo de atributo, mudando apenas os valores. Mudando apenas os valores. Então, o que acontece? Nós podemos modelar esse tipo de objeto. E quando nós modelamos esse tipo de objeto, nós criamos algo chamado de classe. Nós chamamos isso de classe. Então, eu vou colocar aqui o texto que nosso colega pediu, ó, text. Então, aqui,
programação estruturada ficaria dessa maneira, tá? E aí, eu vou criar agora, vamos colocar o heading aqui, beleza, programação estruturada. E vamos agora começar a entender o que seria uma classe. Eu vou criar novo text, eu vou colocar aqui programação orientada a objetos. Ok, bacana. E vamos criar aí nosso código para a gente começar a entender como funciona isso. Bom, eu quero, portanto, modelar o meu objeto, o que seria no mundo real, o estudante. Então, fazer um protótipo desse estudante, tá? Vamos começar, então, fazendo o seguinte, ó, class. Olha só. Aqui a nossa IA, ela já fez aqui. Então, eu vou aproveitar, eu vou explicando item por item, tá bom? Vamos lá. Class, e eu nomeei essa classe com o nome de estudante, student, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo nessa classe o que é o estudante, quais são suas características, o que ele faz, tá? Então, aqui, ó, define what the student is. O que o estudante é? Ou seja, eu estou criando uma espécie de tipo de dado, data type. Eu estou criando um tipo de dado. Que tipo de dado? É string? É int? É bool? Não. É um tipo de dado chamado estudante. Tá bom? Tipo estudante. Bacana. Como a classe, quando eu crio, são as características gerais que ele possui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma espécie de uma de um template, seria um modelo. Então, vou colocar aqui, ó, template for what, para what a student is, tá? Um template, um model is, bacana. Então, class student, eu estou criando um tipo de dado, uma classe estudante, tá? Então, vejam que a primeira coisa que eu faço é isso. E agora, nós vamos definir uma função. Veja que essa função, ela é de init, de inicialização, ela precisa ser criada, e ela tem um nome especial, tá? É uma função, eu vou colocar aqui, initialize function. É uma função de inicialização. E ela tem uma função importantíssima. Sempre quando eu chamar essa classe, a primeira coisa a ser executada vai ser essa função. Tá? Vai ser essa função. Bom, eu vou prosseguir e no decorrer eu vou detalhando mais. Então, def, essa initialize function, eu tenho que escrever 2 underscores no início e 2 underscores aqui no final, beleza? Tem que ter isso aqui. Abri e fechei parênteses para eu colocar agora os parâmetros ou atributos que tem esse meu tipo de dado, estudante.
quais são os parâmetros, os atributos que eu posso dar valores para esse estudante? O estudante, ele tem o nome, ele tem a matéria que ele está estudando, ele tem a nota 1, nota 2, e com isso ele tem um status, se está aprovado ou não. Então, são essas características, atributos que o nosso estudante tem. E nós chamamos isso de parâmetros aqui, dentro deste parênteses, tá? Mas, nós, o termo adequado é propriedades. Então, o estudante, ele tem propriedades, são características. E essas propriedades são nome, matéria, grade 1, grade 2, se está aprovado ou não. Esse self, eu vou explicar no decorrer, provavelmente vai ficar, no decorrer a gente vai entendendo aí esse self, mas ele precisa vir aqui primeiro, tá? Bom, bacana. Criei def, a função de inicialização, e coloquei aqui as características. Tá. Então, o que eu coloco? Vou escrever aqui. Então, agora, dentro dessa classe, a gente cria esses atributos a respeito do nosso estudante. Tá? Então, para vocês entenderem, eu vou colocar assim, ó. We are modeling, estamos modelando a student, um estudante, using, o que nós vamos usar para modelar? Nós vamos usar propriedades que usam os dados primitivos, aí, são strings, bacana? Numbers and booleans. Bacana? Então, é um tipo de dado, veja que é um tipo de dado que precisa usar os tipos de dados mais básicos. Name é string, o subject string, grade 1, grade 2 são números e approve é um boolean, tá bom? Então, bacana. E aí, vou colocar aqui, ó, we are modeling a student using strings, numbers, and booleans to vou colocar assim, to map out, para mapear, para caracterizar the attributes of we're modeling student use strings to map out the attributes. Bacana, os atributos. Show de bola. Tá. Ou properties, ou propriedades. Beleza, ok. Bom, bacana. Veja que isso daqui é uma função, e quando nós chamamos, então, essa função, teremos que passar valores aqui, ó, para esses atributos, para essas propriedades. E como que nós vamos armazenar? A gente armazena desta maneira. Self, ponto. Aqui, eu vou melhorar isso aqui, porque eu vou fazer o seguinte, para diferenciar, para facilitar, eu vou colocar o seguinte, vou chamar aqui de maiúsculo esse lado, para facilitar. Name, tá? Não é um subject, só para facilitar o entendimento. Grade 1, grade 2 e approved. Bacana.
Então, beleza. Quais características que este estudante tem? É justamente name, subject, grade 1, grade 2, approved, aqui em maiúsculo. Então, estas características nós chamamos de propriedades. Properties. E essas propriedades estão recebendo os valores aqui dos atributos, que são passados aqui como parâmetros ao chamar essa função, tá? Então, o valor name, aqui vai ser um valor, vai ser atribuído ao name maiúsculo. O valor subject em minúsculo, ele vai ser atribuído ao subject maiúsculo, que é a propriedade, e assim por diante, tá? Bacana? Bom, eu acho que aqui eu falei algumas coisas, deixa eu ver se dá para melhorar aqui. Deixa eu ver. Tá, eu vou colocar assim, ó, por exemplo, ó. Então, self.name maiúsculo is a property that I want, uma propriedade que eu quero, is a property that I want to store a value for the object. Tá, beleza. Então, ó, é uma propriedade que eu quero armazenar o valor. Esse valor está em name, value, from name. Peraí. From name for the object. Ok, beleza. Tá. Bom, quando a gente, no decorrer aqui, vai ficar mais fácil nós entendermos. Então, eu criei uma classe do tipo estudante. Beleza. Show de bola. Tá. Então, vamos agora trabalhar com essa classe. Eu retirei os recursos, tá? E agora nós vamos chamar essa classe. Nós vamos criar um objeto a partir dessa classe. Então, eu vou fazer assim, ó, student1, ó, o nosso... Eu vou fazer passo a passo aqui. Student1 é igual a... Eu chamo a classe chama student aqui, abro parênteses e vou colocar os valores. Que valores? De name, de subject, grade 1, grade 2, approved. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, ó, vou chamar de Pietro, tá? Subject, apro. Agora, grade 1, vamos colocar nota 10. Grade 2, 10. E ele está aprovado? True. Vamos colocar true, tá bom? Ok. Ok, está aprovado, bacana. E aí, pessoal, o que acontece? Nós criamos, veja a diferença. Enquanto na forma tradicional eu precisaria criar várias variáveis para descrever o objeto, basta que agora eu crie uma variável que eu chamo de objeto. Isso aqui se chama, portanto, objeto. Vou colocar aqui, ó, create an object of the class, da classe, é como criar, is like create a normal variable. Então, da mesma maneira que a gente cria uma variável, a gente cria também um objeto. A diferença aqui
o objeto, eu preciso chamar a classe que nós criamos, classe student. E esse processo de criar um objeto, a gente se chama de instanciar. Eu estou criando uma instância, um exemplo da classe, tá? Então, object is just, é apenas an instance of the class. Objeto, então, uma instância da classe. Bom, vamos criar um outro objeto? Então, assim, ó, eu vou fazer assim, ó, para facilitar. Create the first object. Eu criei o primeiro objeto. Vamos criar agora o segundo objeto. Create the second object. É a mesma coisa. E agora eu uso, então, por exemplo, student2, quem que é? Chamei a classe, nomeei. Qual é o nome? Olha lá, primeiro parâmetro, name, João Vitor. Subject, que matéria que é? Apro. Grade 1, 10. Grade 2, 10. Approved, 2. Bacana. Então, pessoal, o que nós estamos fazendo aqui? A gente está fazendo o seguinte. Chamamos a classe student. Olha lá, student. Nós chamamos essa classe. E a primeira função que é chamada é a initialize function. E ela é chamada de maneira automática. Automática. E aí eu preciso colocar os valores dos parâmetros. Então, beleza. Olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar aqui e jogar aqui, ó. Quando eu escrevi student e passei os parâmetros, foi chamado isso daqui com esses valores, ó. João Pedro, Apro, 10, 10, 2. Então, name, quem que é name? João Pedro. Então, aqui, ó, name é igual a João Pedro, ó. Vou colocar um igual aqui. Olha lá o que eu fiz. Ok? O subject, esse parâmetro, o valor de subject em minúsculo é o quê? Apro. E aí, grade 1 é 10. Olha lá, 10. Então, ó, igual a 10. Grade 2 é quanto? 10. Igual a 10. E approved é igual a true. True. Bacana. Então, os valores, estes valores, são, portanto, atribuídos às propriedades name, subject, grade 1, grade 2, approved, que está em maiúsculo, sendo esses valores armazenados, tá? Sendo esses valores armazenados, olha lá. Por isso que eu coloquei store. Então, novamente, self.name maiúsculo is a property que eu quero armazenar o valor. Olha lá, estou armazenando o valor. From name, em minúsculo, ó. From name, para o objeto. E assim nós temos, então, dois objetos criados. Dois objetos criados. Tá? Então, veja a diferença, pessoal. Isso daqui, se eu fizesse de um jeito tradicional, o programa ficaria muito grande, tá? Mas a programação orientada a objetos, ela deixa o programa muito mais eficiente, com o que nós chamamos de classe e objeto, tá? Então, eu vou descrever isso aqui agora para vocês, e a gente já termina já. Então, o que vocês têm ideia que a gente está trabalhando com classes and objects, tá? Então, uma classe, ela é algo geral, tá? Com as características gerais. E a partir dela, a partir da classe, vou colocar assim, ó, eu crio vários objetos de um mesmo tipo, que é da mesma classe, tá? Então, beleza. Classes e objects.
Bom, é interessante para quê? To model, para modelar qualquer real world entity, entidade, inside my program. Então, eu uso para modelar qualquer entidade do mundo real dentro do meu programa, tá? Vamos dar exemplos? Exemplo, estudante. Cada estudante, student, para facilitar. Ah, tem vários características estudantes. Carro, tem um modelo, a cor, o fabricante, o ano, tá? Livros, book, que é esse exemplo que eu abri aqui. Vamos ver aqui. Olha só. Ah, não foi livro, né? Foi produto. Foi um produto de um supermercado, tá? Vamos colocar aqui, ó. Product. Um produto. Bom, esse produto, a classe dele, para nós modelarmos o produto, precisa de um nome, preço e quantidade. Nome, preço e quantidade. Bacana. Então, isso aqui é o mais geral. É o mais geral. Tá? Mas aí, a partir da classe, eu crio objetos. Um objeto é para descrever que produto? O leite, com o seu valor R$ 7,99, quantidade 10. Eu quero criar agora um outro objeto a partir da classe. Ah, é uma maçã. Maçã, ponto 99, 15 unidades. Eu quero criar agora outro objeto. Água. 1,99, valor 20 unidades, tá? Então, a ideia é esta. São propriedades que um tipo de produto tem, mas que variam seus valores, tá? Então, algumas vantagens aí, ó. Então, make the program more organized. Então, faz o programa ficar mais organized. And vou colocar assim, ó, super powerful, tá? Por quê? Porque você consegue deixar o programa modular. Você consegue replicar ele facilmente. Replicate. Você consegue replicate, okay. Modular. Você tem modularidade, você consegue replicar ele facilmente, tá? Que mais? Eu consigo to represent more complex things, tá? Coisas mais complexas, tá? Não precisa, por exemplo, estudante, carro, livro, e coisas mais, e itens mais complexos, tá? I can, olha só que legal, eu posso create my own data types, os próprios tipos de dados. Isso facilita bastante. E com isso, pessoal, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito mais eficiente, tá? Ok. Eu já falei que é tipo um template. Ok. Tá, então, deixa eu colocar assim, ó. A class is a new data type que você cria, that you create like a template, né? Tipo um template, ou seja, é uma vista geral, é um overview of what the data type is. Tá bom? É um overview do que o tipo de dado é, tá? Show de bola? Ok. Tá, vamos ver.
Bom, e o que que... E aí o procedimento que nós fizemos, para resumir, é o seguinte, ó. Eu tenho uma classe. Once the class is definida, uma vez que eu defini a classe, vou colocar assim, a gente pode, I can create an actual, vamos usar esse student, um estudante real, giving, vou colocar assim, by calling the class and giving information. Então, uma vez que a classe é definida, eu crio um estudante real, chamando a classe e giving, e dando informação. Então, então, aqui vai ficar grande, né? Mas eu vou falar assim, ó. This is called, isso é chamado object. Então, peraí, vamos lá. Então, vou fazer assim, ó. Aqui. Uma vez que a classe é definida, eu posso criar, então, um estudante, né, chamando a classe e dando informações. Isto é chamado objeto. Um objeto, tá bom? Então, para vocês guardarem a ideia, a partir de uma classe, from a class, we can create many objects we want. Beleza? Então, a partir de uma classe, nós podemos criar muitos objetos que nós quisermos, tá? Many objects we want. Show de bola? Pessoal, isso aqui foi bem introdutório e nós não vamos estender mais, porque esse conceito é muito importante. Quando a gente, então, começa a trabalhar com classe e objetos, é isso que principalmente caracteriza a programação orientada a objetos. E a partir desse momento, até o final do curso, nós vamos trabalhar só com isso. Bacana?